Então, boa noite. Sou o Fernando Rank e ajudo pessoas a reconectarem com a sua essência. Falo do Instagram, Facebook e do YouTube. Agora são 19h07, pontualmente às 7h07. E na live de hoje, o tema que vai ser abordado é como obter os benefícios da meditação, mesmo sem parar para meditar. Então, a gente vai estar falando um pouquinho mais a respeito desse tema, né? E aqui eu vou falar um pouquinho por que desse título, né? Por que a gente escolheu esse título para a live de hoje. Muitas pessoas acreditam, né? Tem essa crença, tem essa ideia de que meditar é se sentar e ficar parado, sentado com as pernas cruzadas, com os olhos fechados, e onde a gente fica parado numa posição durante muito tempo, né? E por que nós ocidentais temos essa ideia, né? Porque quando os orientais trouxeram a meditação, o que a gente conseguia enxergar, o que a gente conseguia perceber era essa postura do corpo físico. Era como esses orientais estavam meditando no corpo, através do corpo físico. Então, a gente não conseguia observar, não conseguia perceber o que se passava com esses meditadores, com essas pessoas que praticavam a meditação, além do que os nossos olhos estavam percebendo, né? Então, se criou essa cultura de que meditar é simplesmente isso, né? Ficar sentado, com as pernas cruzadas, né? Com os olhos fechados, sem fazer absolutamente nada, sem um propósito, muitas vezes, né? Então, a nossa cultura, né? A gente não compreendeu aquilo muito bem. Até hoje não compreende, né? Muitas pessoas, muitas vezes até pessoas estudiosas, pessoas que têm uma cultura, né? Quando você vai sentar e conversar com essas pessoas a respeito dos benefícios da meditação, das práticas, o que a meditação traz, essas pessoas não têm ideia, né? Ou elas têm uma ideia reducionista, uma ideia limitada sobre o que é a meditação, né? Então, eu percebo que a nossa cultura, né, nossa cultura ocidental, vamos chamar assim, ela não traz isso na sua essência, não há centenas, milhares de anos, talvez. Então, as crianças, quando a gente teve, né, na nossa última viagem, crianças muito pequenininhas, muito jovens, e assim como senhores de idade, sentados no chão, né, sentados não só para meditar, como eles se alimentavam sentados no chão, né? Isso chamou muito a nossa atenção, porque a gente passava nas ruas e muitos restaurantes, inclusive, tinham essa prática, tinham esse hábito de sentar-se no chão para, seja comer, ou seja fazer alguns trabalhos manuais, né? Eles têm essa cultura já muito normal, muito tranquila. Então é lógico, se você começa desde pequeno, desde de criança, a sentar para fazer suas tarefas, se alimentar, etc., é mais tranquilo, né, que você consiga sentar e ficar por longos períodos sem ter um desconforto. Então, daí surgiu o que a gente enxerga, o que a gente observa hoje, né, que a meditação, então, é sentado, as pernas cruzadas e tal, e isso é uma coisa confortável, né, para os orientais, né? E nós, ocidentais,
como a gente é acostumado a sentar em cadeiras, né? A gente tem esse hábito de comer em cadeiras, de trabalhar sentado em cadeiras no escritório, né? A gente anda de carro ou de ônibus, a gente está maior parte do tempo sentado, né? Sentado em cadeiras. E quando a gente chega em casa, né, depois de um dia de trabalho, a gente senta num sofá ou numa poltrona. Então a gente não criou, não desenvolveu esse hábito, assim como as culturas orientais, de desenvolver o corpo, né, para sentar no chão. Então há essa diferença, há essa diferenciação cultural. É interessante, né, como a gente, vindo de uma cultura diferente e não conhecendo muitas peculiaridades dessa cultura, a gente acaba criando como uma barreira, um rótulo, um distanciamento, e não compreende o que tem por trás daquilo, né? A gente não observa, né, como é chamada, postura com as pernas cruzadas. Né? Então fica um estereótipo criado para nós, né, de que meditar vem necessariamente de estar sentado em lótus, né, sentado com a postura clássica, né? Mas aqui eu vou comentar um pouco, né, de que não é bem assim. A meditação ela tem diversas maneiras de ser praticadas, né, além da postura clássica, né, vamos chamar assim para ficar mais fácil de compreender didaticamente. Essa postura sentada, ela vem principalmente na figura do Buda, né, em livros, onde a gente observa que ele estava sentado, né, debaixo de uma árvore e ele atingiu a iluminação, né? Essa é a história que é contada do Buda. Mas existem outras linhas do budismo, né, do hinduísmo, enfim, que estudam a meditação, estudam os estados meditativos, que eles trazem a meditação, por exemplo, andando, a meditação caminhando, onde a gente caminha por longas horas, longos períodos, e a gente consegue entrar nesse estado idêntico a um estado de meditação na postura clássica, né? Então, a gente compreende que o estado meditativo é uma postura mental, né? É uma postura muito mais do estado físico, emocional, sutil, do que uma postura do corpo físico, né? Então, independe, né, se você vai estar sentado no lótus, na postura clássica, se você vai estar caminhando. Existem até algumas culturas nossas aqui da América do Norte, que atingem estados meditativos através da dança, né? Os povos indígenas, através de cantos em roda, né? Eles ficavam dançando por longos períodos e fazendo as suas práticas ao redor de fogueiras e cantando, né? Cantando e dançando. E aí eles atingiam esse estado meditativo, esse estado de consciência mais expandida, de percepção, de estar no estado de presença, né? Isso acontecia com muita naturalidade para eles, né? Porque eles aprendiam isso com os anciões, né? Com os seus ancestrais, os avós, e desde pequenos, desde crianças,
eles já faziam essas práticas, né? Entre eles, nas tribos, na sua comunidade. Então, isso era algo normal, era algo comum, algo corriqueiro, entrar no estado meditativo dançando e cantando, né? Já para a nossa cultura, nossa sociedade, como nós não aprendemos isso desde pequeno, a gente não teve o hábito, né, a grande maioria das pessoas, né, posso dizer assim, não teve esse contato com a meditação, com formas, com maneiras de acessar essa consciência, né, mais ampla, mais plena, de entrar nesses estados meditativos, para nós é mais desafiador. Vou dar um exemplo aqui. É como você pegar vamos dizer assim, uma criança de, sei lá, 6, 8 anos, e você dá uma bicicleta para essa criança, ela não vai ter tanto medo, tanto receio de sentar na bicicleta e começar a aprender a pedalar. Agora, você pega uma pessoa já de mais idade, assim, que já não tem aquela destreza de uma criança de 8 anos, né? Já não vai ter tanta desenvoltura para aprender a andar de bicicleta, né? E isso de uma forma geral, né? Quando a gente é mais jovem, quando a gente é criança, a gente tem uma percepção, uma absorção das coisas muito grande. A gente aprende de uma maneira muito intensa, né? A gente tem esse espectro, esse campo de visão muito aberto, né? As crianças, elas estão sempre aprendendo, sempre curiosas, querendo saber mais, e a nossa natureza é assim, a gente está receptivo, a gente está pronto para aprender coisas novas, né? Então, lógico, a gente imagina essas culturas que já trazem isso, esses jovens, esses adultos vão ter essa familiaridade com as práticas de meditação. E para nós aprender isso depois de uma certa idade já requer um pouquinho mais de dedicação, de persistência, de estudar, né? De fazer isso de uma forma mais disciplinada, digamos assim, mais consistente, para que a gente possa extrair esses benefícios dessas práticas, né? Então, como é possível a gente obter, né, esses benefícios sem necessariamente ficar parado, né, sem estar na postura clássica, né? Como que a gente pode obter esses benefícios através de outras práticas, né? Como exemplo, como essas que eu falei aqui, de dança, de música. A gente percebe que o nosso cérebro, que a nossa mente, ela é completamente treinável, né? A gente pode estar exercitando a nossa mente para ela aprender algo num primeiro momento, depois que a gente aprende aquilo através do intelecto, a gente começa a exercitar aquilo, a desenvolver aquilo que a gente aprendeu, até que aquilo se torne algo natural, algo que a gente não tenha que pensar para fazer aquilo, né? Vou dar um exemplo da direção, do dirigir, né? Quando a gente entra num carro da autoescola na primeira vez e o instrutor começa a nos dar as instruções, né, de o que a gente deve fazer primeiro, né, para quem já dirigiu, para quem dirige, sabe, né, você bota então lá o pé na embreagem, e aí você coloca a primeira marcha, aí você tem que tirar o pé da embreagem ao mesmo tempo
que você pisa no acelerador, mas se você solta muito rápido, o carro apaga, né? Se você solta muito devagar, o carro vai para trás, se tiver numa lomba. Então, você tem que pensar no movimento que você vai fazer e você tem que fazer aquele movimento de uma forma bem concentrada, bem sutil ali, né? Nesse caso, assim, da direção, é um movimento bem sincronizado, bem sutil. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente perceber que quando a gente aprende alguma técnica da, da, da meditação, de estar nesse estado de presença, o primeiro nível, o primeiro estágio é esse, a gente compreender algo, né? Estudar com o intelecto, e depois a gente vai exercitar, vai praticar aquilo ali que a gente aprendeu, né? Então, a gente passa por esse estágio, por esse momento que a gente está aprendendo algo, até que aquilo se torne algo espontâneo, algo natural, e que a gente não vai precisar pensar no que a gente está fazendo, né? A gente não vai precisar de toda a nossa atenção. Aquilo já vai acontecer de uma forma mais automática, né? Então, esses benefícios, né, que a meditação nos traz a partir das práticas não da meditação clássica, não da prática clássica, né, elas podem ser exercitadas em qualquer tarefa, né, em qualquer atividade que a gente esteja realizando durante o nosso dia. Então vamos lá, vamos começar pelas primeiras atividades, as primeiras tarefas do dia, né? Quando a gente acorda, a gente abre o olho, normalmente a gente vai ao banheiro, faz nossa higiene dental, e ali já começa a nossa prática, né? A gente tem a escolha, né, de começar a fazer essas atividades, essas tarefas, com a nossa mente pensando no que a gente vai fazer logo em seguida, ou a gente pode escolher exercitar e treinar a nossa mente para estar 100% naquilo ali que a gente está fazendo. Então, se você está escovando o dente ali, não tem necessidade de você pensar que nos próximos instantes você vai lá na cozinha e você vai pegar determinada coisa para fazer o café da manhã, assim, assim, assim. Então, você deixa de estar no corpo presente, no corpo físico, na sua tarefa de escovar os dentes, e a tua mente já está lá no futuro, lá em outro local, né? Então você não faz nem isso aqui 100% concentrado, e você não tá fazendo aquilo lá. Você só está pensando naquilo lá. Quando você se deslocar até a cozinha, aí sim você pensa naquilo. Aí sim você bota a sua atenção plena naquilo. Então, isso é uma parte do exercício de trazer os benefícios da meditação para o dia a dia, sem precisar estar sentado na postura clássica. Cada tarefa, cada exercício que você faz, você traz 100% da sua concentração. E aí você vai tendo o resultado, digamos assim, dessas tarefas de uma forma muito mais satisfatória. Porque aí, em vez de você escovar o dente de qualquer maneira, ou ficar um certo tempo ali escovando o dente, talvez desnecessariamente, você faz o que precisa ser feito, né? Como os dentistas ensinam, faz assim, faz assado, né? Então você faz aquilo num determinado espaço de tempo, você otimiza essa ação, terminou, encerrou, vai para a próxima. Aí você vai para o café, aí você está 100% ali, né? Vou pegar a xícara aqui no armário, vou botar aqui, né? Não que você precise ficar, né,
repetindo mentalmente o que você vai fazer, mas que você esteja presente no momento que você está, que você esteja 100% íntegro naquilo que você está fazendo, né? Não adianta eu sentar para tomar o meu café e tá com o celular aqui e tá ouvindo o que o outro está falando ali, vendo a televisão, noticiário na televisão ali que vai acontecer, e aí eu tô num piloto automático aqui, eu tô ingerindo alimento, né? Eu tô colocando aquilo para dentro, sem nem perceber o sabor, o gosto, aquele nutrindo o meu corpo, né? Porque a gente, a gente normalmente está nessa corrida, a gente está nessa aceleração de querer fazer mais em menos tempo, de querer aproveitar o tempo, né? E querer fazer muitas coisas, multitarefas, né? Os nossos computadores são multitarefas, mas nós não somos computadores, nós somos seres humanos, né? Então, se a gente exercitar ou desenvolver o ser, né, e não o fazer, seria muito mais benéfico, o que a gente poderia estar resultando disso, né? Mais saúde mental, mais saúde emocional, mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais assertividade nas nossas tarefas, nos nossos relacionamentos, enfim, a lista de benefícios é enorme, é ampla, é interminável, né? E com isso a gente ganha em qualidade de vida, né? A gente ganha em longevidade, em saúde, em disposição, a gente ganha em N coisas, né? Em se relacionar com as outras pessoas perceberem que você está mais centrado, mais equilibrado, que dá para ter uma conversa, um diálogo em meio a um conflito, que você não perde o centramento, né? Enfim, é uma série de benefícios que estar no estado meditativo, estar nesse estado de presença, nos traz, né, para a nossa vida, para o dia a dia, para as relações. Muito bem. Então, aqui eu falei um pouco dessa parte, né, do cérebro, a nossa mente ela é treinável, falei um pouco dos benefícios, de como a gente pode estar obtendo esses benefícios através das nossas ações cotidianas, básicas do dia a dia, e daí você pode incluir praticamente todas as atividades, né, que você exerce durante o dia, né? Eu gosto muito de dirigir no estado meditativo, né? Principalmente durante uma viagem longa, numa estrada, onde você não precisa ficar pensando muito, não requer muita atenção. Lógico, você tem que ter atenção naquele campo de visão da estrada, né? Perceber se não tem um risco ou outro de algum animal na pista ou algum outro carro, mas você consegue relaxar o seu corpo por um período de tempo, você consegue repousar a tua visão, né, à frente, e aí você relaxa, você entra no estado onde você está respirando calma, tranquilamente, e, e você entra nesse estado praticamente meditativo, nesse estado de presença, nesse estado de atenção plena. Muito bem. Aqui eu vou dar alguns exemplos práticos de alguns alunos meus, né, que tinham essa objeção, né, de
de que não conseguiriam, né, meditar, não conseguiriam atingir esses estados meditativos, esse estado de atenção plena, esse estado de presença, né, além da forma clássica, da forma sentada, né? Eles pensavam que não, que a única forma de meditar era essa, eles não conseguiam ver, não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber como, né? Como que pode a gente atingir a meditação sem estar sentado, né? Então, eu trago esses exemplos aqui, né, vivos, que durante esses mais de 5 anos, né, que eu venho conduzindo grupos, eu com a Samira, minha companheira, né, através do Trilha Medita, né, que é um grupo que a gente tem, onde a gente leva grupos de 30, 40 pessoas, em média, para trilhas na natureza, onde a gente pode fazer essa caminhada em silêncio, e essa é a premissa número 1, né, para essas trilhas, é que a trilha seja feita em silêncio. E a gente refrisa muito, esse silêncio não é só o silêncio verbal, não é só que você não vai falar com as outras pessoas. Esse silêncio é o silêncio da mente. Então a gente caminha, faz a trilha inteira, exercitando esse silêncio da nossa mente, né? E isso para muitas pessoas parecia desafiador, né? Aquelas pessoas que falavam muito, que eram muito comunicativas, que já chegavam nos eventos querendo fazer amizade, conhecer pessoas, né? Quando a gente dava essa instrução, assim, né? Essa ideia, né? De fazer a trilha em silêncio, as pessoas falavam, nossa, mas eu não vou conseguir, porque como é que eu vou ficar 1 hora e meia sem falar nada? Eu disse, não, você consegue, sim. É bem fácil, na verdade. É bem tranquilo, é só você caminhar, você se concentrar na respiração, concentrar nos passos, né? Tem muita natureza ao redor durante as trilhas, então você começa a escutar mais os pássaros, escutar o som da natureza, do vento, enfim, a gente dava uma série de elementos para que essas pessoas elas pudessem silenciar um pouco a mente, silenciar aquela tagarelice mental de pensamentos, de conversas, de ideias, de memórias, do que vai fazer amanhã, né? Não, relaxa um pouco, vamos silenciar e vamos abrir os nossos sentidos para a gente perceber o que tem, né, ao redor, o que tem na natureza. E o feedback dessas pessoas era fantástico, assim, era maravilhoso. Principalmente essas pessoas que mais falavam, que eram mais comunicativas, elas chegavam para a gente no final da trilha e falavam assim, nossa, Fernando, eu achei que eu não ia conseguir fazer a trilha em silêncio, mas eu me surpreendi comigo mesmo, as pessoas falavam, né? Eu me surpreendi que eu consegui ir do início ao fim sem falar nada, sem falar com ninguém, e eu consegui aquietar minha mente, né? No início, talvez um pouquinho ali, mas lá da metade para o final da trilha, da caminhada, eu conseguia aquietar minha mente. E eu ficava sem pensar em nada, observando os pássaros, a natureza, minha respiração, né? Nossa, esse feedback era fantástico, porque a gente também pensava, né? Eu pensava assim, será que realmente essas pessoas vão conseguir se beneficiar, né? Com a caminhada, com a trilha? Será que elas estão conseguindo ficar em silêncio, estão conseguindo se concentrar, né? Aquietar a mente? E sim, era muito positivo os, os feedbacks que elas davam, né? Era muito gratificante, né? E, enfim, a gente chegava nos locais, né? E a gente vai até algum determinado local durante a trilha, e seja numa praia, numa cachoeira, no topo de uma montanha. E lá sim a gente faz daí algumas práticas de yoga,
né, alongamento, meditação clássica, né, sentado e tal. Aí a gente aprofunda um pouco mais, né? Mas só no fato da caminhada em si, ali já tem um ganho muito grande, né? Já tem um retorno muito grande, né? E outro exemplo, né, que eu gosto de trazer, durante alguns cursos, né, que eu ministro, onde a gente trabalha com grupos não muito grandes, assim, grupos um pouco menores do que os grupos das trilhas, assim, em torno de 15 pessoas, onde ali a gente faz algumas práticas que numa outra live eu posso trazer mais detalhadamente como são e quais são, mas que junta movimento, postura em pé, alguns movimentos de dança, enfim, é uma série, é uma mistura de movimentos, de ações que a gente traz durante os cursos, onde as pessoas também conseguem estar nesse estado de presença. Elas conseguem acalmar e silenciar a mente, né? E se conectar com isso, e entrar nesse estado de flow, nesse estado de presença, né? Que é o estado meditativo que a gente fala, né? E obtendo os mesmos benefícios. Né? E muitas vezes acessando esse estado de uma forma mais fácil do que elas acessariam se elas estivessem sentadas na postura clássica, na postura tradicional. Porque acredito que a grande maioria das pessoas é um desafio parar para meditar, parar por 10, 15, 20 minutos sentado para meditar. É algo, como eu falei no início dessa live, não está na nossa cultura. A gente não está habituado a sentar por longos períodos e silenciar a mente. Então, aquilo às vezes se torna um desconforto, aquilo se torna algo desafiador ficar parado. E quando você traz elementos, exercícios, práticas, onde você se mexe, se move, e você exercita esse estado de presença, esse estado meditativo, se torna algo mais até prazeroso, algo até mais gratificante de ser feito, né? Porque você tem os benefícios e você não precisa ficar parado, você não precisa ter aquele certo desconforto, né, que algumas pessoas têm de ficar por longos períodos parados, né? Então, esses eram os dois com vocês, né? Que a gente traz dos nossos participantes das trilhas, do Trilha Medita, e dos cursos que a gente ministra, né? Muito bem. Vou falar um pouquinho do condicionamento, né, do nosso cérebro. Quando a gente escuta algo novo, algo que não é comum para a gente, por exemplo, esses exemplos que eu trouxe de como os benefícios da meditação podem ser adquiridos através de outras práticas, como dança, como caminhada, e nosso cérebro está tão condicionado a ver pessoas meditando na postura clássica, sentado, é como se a nossa mente ela rejeitasse isso, ela não acreditasse, ela não concebesse que isso é possível, né? E isso acontece, né, com várias coisas, porque a nossa mente, ela digamos assim, o mecanismo dela funciona para economizar energia.
Então, aquilo que ela não compreende, que não é normal, não é convencional, não é natural, ela descarta. Ela diz, não, isso aqui não funciona, não serve, não é assim, pronto, deu, acabou. Então, ela corta aquilo, é como se ela desligasse aquilo, não vou gastar minha energia, meu tempo com isso daqui, porque isso aqui não é assim, pronto, deu, acabou. Então, nossa mente, ela tem esse condicionamento de quando vem algo novo, diferente, algo que a gente tenha que talvez prestar mais atenção, estudar, ler, questionar, testar em nós mesmos. Isso é muito importante. Testar em você se isso dá certo para você ou não. Tem coisas que podem dar certo para você, tem coisas que não, podem dar certo para determinada pessoa, outras não. Então, é importante a gente ir um pouquinho além da nossa mente condicionada e abrir ela para que ela possa absorver uma nova forma, uma nova maneira de meditar, de obter esses benefícios, né, diferente das maneiras, das formas que a gente está habituado ou que a gente viu por aí, né? Muitas vezes a gente superficialmente viu uma imagem, um vídeo, lê alguma coisa muito superficial sobre meditação e a gente tem a ideia de que aquilo ali é aquilo ali e não se sabe mais, né? O que é, não se sabe o que vai além, né? Então a ideia essa é aqui, né? Se abrir um pouco mais para novas formas, para novas ideias, né? Muito bem, a gente está se direcionando para o final dessa live, mas antes da gente encerrar, desculpa, antes da gente encerrar essa live, eu queria dar algumas dicas práticas de como obter. Engasguei aqui com a água, não estava em atenção plena. Então, antes da gente encerrar essa live, eu queria dar algumas dicas práticas, né, de como que a gente pode estar exercitando esses benefícios da meditação no nosso dia a dia. Então, eu vou citar novamente o exemplo que eu dei no início da live, que é, por exemplo, o exemplo de escovar os dentes, né? E por que eu trago esse exemplo? Quando a gente acorda, quando a gente abre os olhos de manhã e a nossa mente, o nosso cérebro, ele vem de uma noite de sono, e eu me refiro a uma noite de sono tranquila, uma noite de sono restaurativa, a nossa mente ela tende a estar mais descansada, porque a gente passou por um período longo, né, de normalmente 8 horas de sono, e isso restaura, regenera, né, a nossa mente, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente é isso que acontece. Então, quando a gente acorda e abre os nossos olhos, é como quando você liga o computador e ele está rápido, né? E ao longo do tempo que você vai usando, a memória dele vai carregando e ele vai ficando lento. Chega num determinado momento, você tem que reiniciar ele para ele voltar a funcionar mais rápido, né? E a nossa mente não é muito diferente, né? Quando a gente acorda, a nossa mente está mais clean, está mais limpa, está mais aberta. Então, não vem aquela enxurrada de pensamentos, a gente está com a mente mais limpa, né? Vamos dizer. Então, os primeiros exercícios que a gente vai fazer, quando a gente levanta, quando a gente acorda, eles podem definir como vai ser o teu dia. Eles podem te auxiliar
a ter um dia produtivo ou não. Então, eu já começaria com essa primeira prática, com a primeira ação que você for fazer quando você acorda, seja escovar o dente, tomar banho, colocar roupa, enfim. Você começa a exercitar isso na primeira tarefa do dia, na primeira ação. Faça essa tarefa com 100% da sua presença, com total atenção, atenção plena, como se não houvesse mais absolutamente nada, nem depois e nem antes. Aí você vai me dizer, oh, Fernando, mas é difícil, não consigo, é quase impossível. Como é que eu vou escovar os dentes sem me programar, me planejar, porque eu vou fazer depois? Que roupa que eu vou botar? Que café que eu vou tomar, né? É possível, você pode treinar. Se você tem algo muito importante, uma tarefa que você não pode esquecer de fazer, você pode pegar um papel e uma caneta e anotar. Hoje eu preciso fazer determinada coisa, e bota ali um lembrete. E aí você desocupa a sua memória, vamos dizer assim, e você colocou essa memória num papel, num lembrete. Então você fica com a mente limpa. Como um computador. Você começa a abrir programa em cima de programa e um monte de aba no navegador, ele vai ficar pesado. E a nossa mente é assim. Se você tem um monte de coisa empilhada ali, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, 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 isso. Chega um momento que satura, você trava. Então, faça isso, exercite, experimente, treine. Não é da noite para o dia que talvez você vá conseguir, mas se você treinar, repetir, fizer isso mais frequentemente, isso vai se tornar um hábito que você vai estar fazendo daqui a pouco sem precisar pensar sobre como fazer. Você vai fazer e pronto. Então, esse é o primeiro exemplo. O outro exemplo, o segundo exemplo, é nas refeições, seja durante o café da manhã, seja durante o almoço, um lanche da tarde, um jantar. Quando a gente come, quando a gente prepara o nosso alimento, prepara a nossa nutrição do corpo físico, do corpo energético, da nossa própria mente, aquilo que a gente está ingerindo, aqueles nutrientes, se você ingere de uma forma sem estar muito consciente, muito presente, você vai comendo de qualquer maneira, e às vezes você pode comer demais, você pode comer muito rápido, você pode não saborear aquele alimento e ter os benefícios, tanto sensoriais como nutricionais daquilo ali, do que se você está num estado de atenção, de presença, e você ingere aquilo, você come o suficiente, então você não tem problema de engordar, ou de comer muito rápido, e daquilo ali talvez não fazer a digestão de uma forma orgânica, de uma forma natural, uma forma equilibrada, né? Então, são esses pequenos detalhes que a gente pode estar atento durante o dia a dia, que podem fazer uma enorme diferença ao longo da nossa vida, da nossa saúde, né? De estar um pouquinho mais atento, um pouco mais presente, um pouco mais consciente de como eu estou nutrindo e como que eu estou nutrindo o meu corpo. O que eu vou comer hoje? O que o meu corpo está pedindo? Está pedindo mais líquido? Está pedindo mais uma fruta, mais algo quente? Enfim, você começa a escutar o que o teu corpo pede e dá para ele o que ele pede. E não o que eu quero sentir. Ah, eu quero sentir o gosto de determinada coisa. Ou você come por convenção. Ou você come porque, sei lá, por determinadas razões. Vou comer A, B ou C. Não. Você começa a estar atento. Você começa a estar presente. Vou me alimentar com isso. Isso nutre meu corpo. Isso me traz vitalidade, disposição, energia. Enfim, uma série de benefícios, né? Que estar presente durante as refeições, a nossa alimentação, podem nos trazer. E o terceiro e último
uma dica prática é durante o nosso banho, né? Eu não sei vocês, mas normalmente eu tomo banho à noite, assim, né? Às vezes de manhã, mas grande parte das vezes, grande parte das vezes não, todas as vezes eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho à noite, antes de dormir. E por quê? Eu sinto como se eu tivesse limpando não só o meu corpo físico, mas o meu corpo energético, a minha mente. É como se eu entrasse debaixo daquela água, daquele chuveiro e todos os meus pensamentos eles fossem limpos, né? Eles fossem tirados ali, né? Eu deixo aquilo fluir para ir dormir e ter uma noite restaurativa. Então, um exercício que a gente pode fazer é durante o banho, né? Tem muitas pessoas que cantam durante o banho, né? Isso não deixa de ser uma forma de meditação, uma forma de estar esvaziando a mente, você está cantando, né? Você está numa conexão com uma música, uma melodia, e aquilo ali deixa a tua mente mais limpa, né? Digamos assim. Eu acredito que é tão bom quanto você ficar no banho pensando, né? Ficar ali pensando o que eu vou fazer, como é que foi meu dia, o que eu vou fazer amanhã. Então, tenta trazer essa prática do banho consciente, de estar 100% tomando banho, né? Se você está tomando banho, tome banho de verdade, né? Perceba cada uma das partes do seu corpo, como você está se tocando, se lavando, aonde você toca, né? Como é que está ali a temperatura da água. Fecha os olhos por alguns instantes, percebe, sente o, o movimento da água, onde a água toca, enfim, algumas coisas simples que se você exercita durante o dia, por pequenos instantes, isso aí no início pode ser algo, como eu falei antes, mecânico, algo que você vai ter que pensar para fazer, mas que se você fizer repetidas vezes, se torna um hábito. E os hábitos, eles não precisam ser pensados, eles já se tornam algo natural, algo espontâneo, sem que você precise pensar para fazer. Muito bem. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui, eu vou explorar bem o tempo aqui que a gente tem. E eu queria convidar vocês, né, para fazer uma prática de 3 minutos, talvez nem isso, bem rápida mesmo. Então, eu vou explicar a prática aqui, né? Eu vou dar uma ideia de como fazer, eu não vou fazer porque eu preciso falar aqui no microfone. Então, convido vocês a ficarem de pé, né? Afasta um pouquinho da cadeira e olhe à sua frente se você consegue dar, no mínimo, uns 2 ou 3 passos e que você não vá ter nenhum obstáculo na frente. Então, você pode se colocar em pé, com os 2 pés um do lado do outro, as pernas levemente afastadas, né? E feche seus olhos por alguns instantes. Procure sentir as solas dos teus pés firmes no chão, percebendo o teu centro de apoio, se ele está mais nos teus calcanhares, se está mais na ponta dos pés, se o peso do teu corpo está mais equilibrado para o lado esquerdo, para o lado direito. Percebe como está a distribuição do peso do teu corpo na sola dos teus pés. Só percebe isso. Agora,
nós vamos dar um passo, mas esse passo ele vai ser dado muito lentamente. Então eu vou conduzindo esse passo para que você faça esse exercício de forma muito lenta. Então você vai jogar o peso do seu corpo para a perna esquerda e você vai muito lentamente flexionar o joelho direito, elevar o calcanhar, suavemente encoste ao chão lá na frente, como se você fosse dar uma passada. E aí, encostando o calcanhar do pé direito lá na frente, você vai repousando a planta do seu pé no chão até o dedão encostar ao chão. E aí, assim que todo o seu pé direito encostar ao chão, você vai trazendo o equilíbrio, o peso do seu corpo lá para essa perna direita. Depois que você trouxe todo o seu peso para a perna direita, você vai tirar o calcanhar do pé esquerdo, o pé de trás, lentamente do chão, ainda com a pontinha do dedo do pé esquerdo no chão, e você vai lentamente flexionando esse joelho da perna esquerda e trazendo esse pé lá na frente. Então você pode repetir esse movimento, esse passo, de forma muito consciente, muito lenta, percebendo cada movimento do teu corpo, percebendo o movimento dos teus braços, esse movimento do desequilibrar o corpo para um lado, para o outro, sentindo o contato da sola dos teus pés com o chão. Você vai percebendo esse processo de andar, de caminhar, como ele é um processo que ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo quando a gente faz ele passo a passo, de forma lenta. Então, lentamente pode abrir os teus olhos, retornando. Então, essa prática, ela nos traz esse total estado de presença, de atenção, num simples caminhar lentamente, onde a gente desequilibra o nosso corpo e a gente precisa estar com toda a nossa atenção ali, porque um simples passo dado em desequilíbrio, a gente pode cair, a gente pode tropeçar. Então, o andar, o caminhar, um passo depois do outro, ele exige que a gente esteja sempre em equilíbrio e desequilíbrio. É um caminhar, né? É um movimento constante de equilíbrio e desequilíbrio, né? E na natureza é assim, na vida é assim, né? Não existe um equilíbrio constante, assim como não existe um desequilíbrio constante, né? A vida, ela tem esses ciclos, ela traz esses momentos, né, de altos e baixos, noite e dia, frio e calor, né? E é isso, né? Esse é o exercício que eu queria trazer para vocês.
e convidar, né, vocês para a próxima live que a gente vai fazer nessa quinta-feira, dia 17 às 19 horas, onde a gente vai estar falando de algum assunto relacionado ao autoconhecimento, né, à meditação, ao bem-estar. Então, eu vou compartilhar, né, no perfil, no @FernandoHank, no Instagram, no Facebook. E se fez sentido para você, se você gostou dessa live, desse conteúdo, compartilhe, chame outras pessoas, manda alguma pergunta para mim, né, uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão, para que a gente possa estar respondendo e estar trazendo aí alguns elementos novos e estar, de alguma forma, colaborando, né, para trazer esses benefícios da prática da meditação, sem que necessariamente você precise estar sentado. Basta estar vivo, respirando e consciente e atento, 100% pleno.